Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao vídeo. Vamos a mais uma reflexão sobre temas abordados nesse libretozinho aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Gostaria de pedir aos amigos que possa dar um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque fazendo isso os amigos vão estar nos ajudando a divulgar mais essas mensagens para as pessoas através da rede, da internet, do YouTube, e levar essa luz, que procuramos todos buscar, de reflexões, de pensamentos positivos, de raciocínios que possam levar a um autoencontro, um autoconhecimento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro referido, que traz algo muito interessante. É um tema que sempre nos motiva muito e é um tema que, de certa forma, é um alimento para a nossa alma. Olha bem o que o autor vem falando nesse capítulo, meus amigos. Nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. Interessante essa passagem aqui, porque vem falando algo que todas as religiões falam, praticamente todas as filosofias espiritualistas falam, mas percebemos que o ser humano muitas vezes esquece disso ou não busca os caminhos para perceber essa verdade. Força divina é Deus, a presença dele, a energia dele. E o que o texto vem falando, e nós concordamos, é que Deus, ele está dentro de nós. Ele está em toda parte. Ele não está fora da gente. Deus é a própria essência espiritual de todo o universo. Então ele está dentro de nós, está dentro das plantas, está dentro dos animais, está dentro das pedras, está no ar que a gente respira, está em tudo. Ele é a própria força que sustenta a ordem do universo. E essa força está dentro de nós. E se soubermos encontrá-la, trilhar o caminho em direção a ela, nós vamos sentir que a nossa vida se transforma e o nosso olhar, a nossa energia para o trabalho, para os nossos afazeres se renovam. Só que sabe, meus amigos, o que nós percebemos que impede que as pessoas acessem essa força interior, que é o próprio Deus interno? Lembrando que Jesus falou no Evangelho que nós somos deuses e poderíamos fazer tudo o que ele fez. Então Jesus já estava há 2000 anos falando dessa centelha crística que todos nós temos em nós. Todos nós somos filhos de Deus, então nós carregamos a genética dele em nós. Se Deus é paz, é o supremo amor, misericórdia e poder, nós temos tudo isso dentro de nós. E diante dos desafios da vida, o modo de buscarmos, o que impede que nós acessemos essa força interior, percebo que é a nossa própria mente, atribulada, agitada, condicionada. Nós vivemos em certos padrões mentais de condicionamentos, onde nós, meio que em um círculo vicioso, repetimos modos de pensar o tempo todo, e isso cria como se fosse um circuito fechado que não deixa nós acessarmos essa força natural, inata que nós temos em nós. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados, nós pensamos tanto naquilo que o mundo oferece,
e nós esquecemos que o verdadeiro mundo, ou o primeiro, é o nosso mundo interior. Então, quando é que nós paramos e olhamos para dentro de nós mesmos? Em que momento do dia, nos nossos afazeres diários, nós temos algum tempo de silenciamento? Algum tempo onde a gente para e apenas procura sentir a nossa vida aqui e agora. Às vezes a nossa mente está pensando em tantas coisas que a gente não sente a gente mesmo. A gente não percebe a nossa própria presença e a gente não percebe essa energia interna. Então a própria mente pensante, essa mente que pensa excessivamente, muitas vezes condicionada pelos aparelhos eletrônicos, que faz esse excesso de pensamento cada vez aumentar ainda mais, porque a pessoa não para de pensar em momento nenhum. Trabalha, faz um monte de coisa, a hora que para descansar, que era um momento para arrefecer os ânimos, para acalmar a mente, a pessoa vai no celular ou vai na televisão, e aqui dali o corpo parou, mas a mente continua ainda, vendo um monte de notícia, jogo, um monte de coisa, é muito áudio, muita imagem, é muito som, é muita música, que tudo isso é bom, tudo isso faz parte da nossa vida, mas eu percebo que os aparelhos eletrônicos acabaram ocupando um espaço do nosso tempo que era reservado para esse assentamento das emoções, esse apaziguamento dos pensamentos. Era um momento de descanso mental, não só físico. Nós estamos tendo hoje em dia, na Idade Moderna, o descanso físico, mas não estamos tendo o descanso mental. E o descanso mental é um processo de silenciamento suave, que a gente pode ter sempre quando a gente tira um momento do dia para fazer isso. E aí, meus irmãos, a gente percebe claramente, quando a gente faz esse processo de silenciamento, de acalmar a mente, de sentir a própria presença, a gente percebe que a gente vai aprofundando dentro de nós mesmos e vamos restaurando energias de força, de ânimo que já estão lá dentro, mas que a gente não estava acessando porque a nossa própria mente pensante não estava deixando. Então, esse processo de interiorização, ele é muito importante. Perceba, por exemplo, que na nossa vida diária, nós temos a ação de inspirar e de expirar. A respiração que sustenta a vida, ela é feita de dois movimentos. Um movimento onde o ar ele entra e outro movimento onde o ar ele sai. Então, não podemos ficar só na expiração, só no exterior, só de agir para fora. Nós temos que ter também o momento da inspiração, de trazer a energia para dentro, de buscar em nós a interiorização para trazer essas energias para fora, de dentro para fora e refazer as nossas forças. Então a inspiração é o momento de introspecção e a expiração é o momento de ação no mundo. Se a gente fica só em seja um ou seja outro, está faltando uma parte. Então eu percebo que a sociedade moderna, a correria da sociedade moderna, está só na expiração, está só na ação externa. E as pessoas perderam o hábito da inspiração, daquele momento de internalização, de parada para refazer as forças. E é interessante, meus amigos, que quando nós começamos a pegar o hábito, por exemplo, da meditação todos os dias, nós começamos a aumentar a nossa consciência e nós percebemos coisas tão simples que antes nós não percebíamos. E aquilo passa a ter um significado grande na nossa vida. A gente passa, desde ao acordar, dar significado para um café da manhã, para uma caminhada, para o tempo meteorológico. A gente observa, a gente contempla a natureza. A gente passa a perceber as coisas simples da vida e perceber como elas são significativas
na nossa existência. Hoje, neste dia que nós estamos gravando esse vídeo, está fazendo frio e tem muitos dias que não chove, o tempo está muito seco. Então tem muitas crianças com rinite, as pessoas espirrando muito porque o ar fica muito seco, né? Então o organismo acaba reagindo por causa disso. E nós ficamos torcendo que chova, né? Que venha chuva para poder trazer umidade para o ar. E hoje de manhã, ainda estamos na manhã, na hora que eu acordei, que eu desci, que eu fui fazer uma compra na feirinha, eu percebi que o tempo estava começando a cair um sereno, mas um sereno muito pequeno. Não chega a ser nem um sereno, foram umas gotículas que eu percebi na calçada, na rua, muito pequeninas. Mas quando eu olhei aquilo dali, aquilo me trouxe uma alegria tão grande. Nossa, que bom! Será que vai vir uma chuva aí? Já está caindo umas gotículas de água, sinal que o ar já está mais úmido. Só de ver aquelas gotículas muito pequenas na rua, aquilo me trouxe uma alegria, uma paz. Veja bem, uma coisa tão pequena, não foi nem sereno, é uma coisa muito pequena, mas aquilo me trouxe uma satisfação pelo contexto que a gente está. Então, muitas vezes nós temos que passar por momentos de aridez, de dificuldades, de falta de alguma coisa, para a gente poder valorizar determinadas questões que acontecem, às vezes, rotineiramente na nossa vida. Então, a mente, quanto mais ela está agitada, menos ela percebe a grandeza das pequenas coisas que acontecem diariamente na nossa vida. Quando a gente silencia, quando a gente visita a nossa respiração, quando a gente traz consciência para o corpo, sentir as mãos, sentir os pés, sentir as energias que estão percorrendo aqui no nosso corpo. O nosso corpo está funcionando automaticamente, muitas coisas para propiciar a nossa existência que a gente nem percebe. Nosso coração está batendo, o sistema imunológico está protegendo o nosso corpo, as células estão se renovando, existe uma inteligência muito maior do que a nossa funcionando dentro de nós e nós não percebemos. Essa inteligência é de onde vem essa energia de Deus. Deus é essa inteligência interna que está em tudo, que está em todas as coisas. A gente percebe essa inteligência na natureza, essa inteligência em nós mesmos. E a proposta que o texto vem trazendo, de perceber que a nossa mente está mergulhada nessa mente universal, que nós estamos em Deus e ao ir dele essa força maior, para se realizar esse caminho, é necessário que a gente silencie a nossa mente para a gente perceber conscientemente essa mente maior que envolve tudo. É necessário que a gente acalme os nossos pensamentos para que a gente traga consciência para essa energia inteligente que está em nós, que é muito maior do que a nossa inteligência pessoal. Ela praticamente é a própria lei que está em tudo, é a própria expressão de Deus. Então, meus amigos, vai aqui a dica. Sempre quando as coisas ficarem difíceis, quando os desafios ficarem maiores, quando a mente nossa pessoal não conseguir encontrar saídas, que a gente pare um momento, que a gente silencie um pouco esses pensamentos agitados, essa ansiedade, e a gente visite o nosso eu profundo, a gente se desprenda por um momento de todas as coisas que o mundo exalta muito e que a gente entre para dentro da nossa casa interna, do nosso aposento interno, e ali a gente sinta apenas a nossa própria presença interna, que a gente sinta apenas Deus dentro da gente. E aí a gente conversa com Ele. Mas não uma conversa como nós entendemos, na verdade a gente vai ouvir Deus dentro da gente. Quando a gente silencia a mente, a gente ouve a voz dele. Às vezes ela não vem em forma de linguagem verbal. Ouvir Deus é ouvir o silêncio e acalmar e habitar esse silêncio e sentir a paz que está aí. E aí ele fala com a gente.
E aí ele traz essa energia para a gente, daí a pouco vem um insight, uma ideia, onde a gente percebe algum caminho legal para a gente seguir, e aí a compreensão se faz presente. Então é necessário esse desprendimento no primeiro momento, para depois a gente reavalie melhor, com mais consciência, o caminho que estamos trilhando, com mais motivação e com mais força. Lembrando que Jesus disse, né? Não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, desde que cada dia dê conta do seu próprio mal. Quando ele fala, procurai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas. Ele estava falando isso. O reino de Deus está dentro de nós. É um estado de consciência, como ele mesmo falou, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, visitar o nosso campo interno, acalmar a mente, as emoções e manter um estado de consciência alerta é o caminho para a gente refazer as energias diárias e depois voltar para a luta mais renovado. Lembrando que o próprio Mestre Jesus, ele se afastava às vezes da multidão para orar a sós. Então é necessário esse momento de solitude. Façamos isso, que a gente vai encontrar sempre a energia que a gente precisa para continuar a nossa caminhada com muita paz, com muita fé, com muita alegria. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Fiquemos todos em paz e buscando sempre esse caminho interior para olharmos melhor o nosso caminho exterior. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.